Isso que você acabou de assistir são cenas explícitas de concorrência desleal. Bora foder seu concorrente. Seja bem-vindo ao Sexy Canvas Academy. Desligue a sua censura. Antes da gente começar essa viagem juntos, eu quero te fazer um aviso. Eu vou falar bastante palavrão, eu vou falar coisas que podem chocar a sua cabeça, eu vou falar coisas que você vai discordar muitas vezes. Mas é muito importante que você ouça tudo que eu vou te falar e antes de bloquear o assunto, de entrar na sua cabeça, no seu cérebro para você pensar, você tem que receber a informação. Muitas vezes, quando alguém recebe uma informação que discorda, por exemplo, alguém fala mal do teu time, você nem pensa se seu time está realmente ruim ou se os jogadores estão jogando mal. Você já vai falar na hora, seu time que é uma merda, o meu é ótimo. Aqui nesse curso isso não vai funcionar. Se você quer absorver ao máximo o que a gente vai te passar e ter resultados fantásticos, você tem que usar a regra dos 10 segundos. Recebe a informação, avalia, analisa e depois você pode até discordar, mas não deixa a informação travada na entrada. Só você vai perder com isso. Você já parou para se perguntar por que alguns produtos geram muito mais eletricidade na cabeça das pessoas do que outros? Por que algumas marcas conseguem cobrar preços muito maiores do que outras? Você já parou para pensar a sua sensação quando você pega um Uber? Ou quando você pega um táxi? Uma garrafa de champanhe pode custar R$30 ou 1,2 milhão de dólares, como a garrafa de champanhe Coração de Diamante. Por que algumas pessoas pagam até 17 milhões de dólares num Rolex, quando podem ver a hora num relógio de 5 dólares comprado na China? Na verdade, essas diferenças de eletrificação na cabeça do cliente ou de quem consome esses produtos não está ligado diretamente a uma razão objetiva. Não é porque o relógio Rolex te mostra a hora melhor do que um relógio barato ou que uma champanhe mais cara realmente tem um gosto superior do que uma champanhe mais barata. É pelo contexto, é pela experiência que o cérebro dessa pessoa vai ficar mais ou menos eletrificada. E para aprender a eletrificar o cérebro de uma pessoa, você não precisa de um neurocientista ou um psicólogo ou um psiquiatra para te ajudar nesse processo. É muito simples trabalhar o cérebro de uma pessoa ou o cérebro do cliente que você quer conquistar. Outra maneira de eletrificar o cérebro de alguém é, por exemplo, quando eu digo para você, olha, de jeito nenhum, pensa numa rosa vermelha. Não pensa... Pronto. Você pensou, não teve jeito, né? Mesmo que você falasse para o seu cérebro não pensar na rosa vermelha, ele ia dar o jeito dele de colocar a imagem da rosa vermelha na sua cabeça. Outra maneira interessante é eu falar para você não se preocupar com a sua respiração. Não pensa nela. Pronto. Olha eu aqui, atrás da tela, controlando a sua respiração e fazendo você ligar nela. Não tem grandes dificuldades de se eletrificar a cabeça de uma pessoa desde que você saiba os métodos. E nesse curso, a gente vai aprender muito sobre isso. Percebendo que essa energia elétrica na cabeça do cliente é o que fazia toda a diferença nele comprar ou não comprar o produto, eu passei a minha vida toda estudando esse movimento, essa questão. Como provocar energia elétrica na cabeça do cliente? Como fazer com que o cliente se apaixone, queira muito, não veja a hora de poder comprar o seu produto? Esse estudo foi muito importante, porque dessa forma eu conseguiria converter energia elétrica em faturamento. E eu não queria criar uma metodologia, uma fórmula que servisse somente para especialistas, PhDs. O mercado hoje em dia tem muito isso. Então quando você vai criar o marketing de um produto, tem que chamar o departamento de marketing. E todo mundo fica esperando. E às vezes a empresa não tem um departamento de marketing, tem que contratar fora, é caro. E as pessoas fazem de qualquer jeito. Ou então quando você vai criar um produto, tem que chamar normalmente um engenheiro ou um especialista técnico. E ele vai acabar criando o produto do jeito dele, um jeito mais técnico, que não necessariamente está ligado no encantamento, na eletrificação da cabeça do cliente. Gostou? É pra ele se esfregar, pô. Toma banho! Toma banho!
Então eu quis uma fórmula que unificasse tudo e fosse democrática para ser usada tanto para quem cria o produto, tanto para quem faz o marketing do produto, para o vendedor, para quem cria a logomarca da empresa que é a dona desse produto. Ela tinha que funcionar em todos os setores da empresa para realmente gerar um resultado de eletricidade máxima. Ela tinha que ser fácil também, essa fórmula, porque senão muitas pessoas não entenderiam, isso não aconteceria. Além disso, ela não serviria só para empresas de tecnologia, startups, ou produtos ultramodernos, que ela servisse também para padarias, para bijuteria, para serviços em geral, para qualquer tipo de negócio. E eu percebi que a única forma de atingir uma metodologia assim não seria estudando cada produto, cada indústria. Se eu fosse parar para estudar a indústria dos extintores de incêndio, eu ia ficar 6 meses tentando entender as nuances dessa indústria. Assim como se eu parasse para estudar a indústria alimentícia, eu ia perder tempo demais analisando cada produto, cada tipo de serviço. São virtualmente infinitos. Eu percebi que a única coisa que todos tinham em comum é que todos têm clientes humanos. Então, uma coisa que logo eu percebi é que a metodologia Sexy Canvas teria que ser uma metodologia que mapeasse as sensações e os sentidos do humano. Só assim cobriria tudo o que eu queria analisar e só assim chegaria nos resultados que eu gostaria de alcançar. No Sexy Canvas, você nunca vai encontrar energias baixas, pequenas, chatas. Por exemplo, aquela culpa que você fica, tipo, porra, tenho que ligar pra minha avó, né? Pô, combinei, minha mãe pediu pra ligar pra minha avó, já tô há 2 semanas. Essas energias meio picuinhas, chatas, de culpa, você não encontra no Sexy Canvas. O que você vai encontrar são energias que te tiram da cadeira. São energias que criam memórias na sua cabeça. O objetivo principal do Sexy Canvas é mapear as energias elétricas no cérebro do nosso cliente. Não só mapear, como, se possível, aumentar. Mas como na prática a gente aumenta a energia elétrica no cérebro de alguém? A gente não tem outro caminho que não seja usar os 5 sentidos de qualquer pessoa. Tato, olfato, paladar, a visão e a audição. Esse é o nosso único meio para entrar na cabeça da pessoa e fazer com que ela se eletrifique, que ela se lembre de você, que ela se apaixone no seu produto. Agora você vai parar tudo o que você está fazendo e assistir o vídeo do Jim Sopley no TED. Não é opcional, tá? Não é dever de casa ou você vai curtir esse vídeo depois. Não, para agora e assiste. O link deve estar aqui embaixo na página. A gente se vê já. Você pode notar que ele mostra claramente que as coisas que você vai lembrar na vida, que vão te marcar, todas estão ligadas ao uso dos 5 sentidos. Não tem jeito. É a única maneira que a gente tem para hackear a cabeça do humano, para hackear a cabeça do cliente. De preferência, ele mostra que quanto mais sentidos, melhor. Óbvio, você já percebeu isso. Inclusive, no final da palestra, ele joga bala para todo mundo. E quando ele joga bala, ele vai incitar, claro, o olfato, o paladar e até a questão visual. Todo mundo grita na hora, enfim, ele na hora, jogando bala, consegue obter 4 sentidos aumentados. Mas para ativar esses sentidos, não basta só ativar levemente, né? O Sexy Canvas pede energias altas. Sabe quando você está cozinhando com óleo e de repente pula um óleo na sua mão, você afasta a mão correndo, você nem chega a pensar no assunto? É porque realmente são sensações que o corpo sente, no caso do tato, que você nem processa no cérebro. É tão rápida e intensa que a sua mão se afasta, quase que você nem sabe que foi você. É nessa direção que a gente vai trabalhar as energias. A gente vai trabalhar energias que vão mexer com o sentido de uma forma intensa e que quase o cérebro do cliente não vai ter tempo de se proteger, de entender o que está acontecendo e vai ficar imediatamente apaixonado pelo seu produto. Vamos falar agora um pouco sobre o cérebro humano, que é o nosso grande objetivo. A teoria mais aceita hoje em dia é a teoria do cérebro trino, que foi criada pelo Paul MacLean na década de 70. Essa teoria divide o nosso cérebro em 3 subcérebros. O cérebro mais antigo, que data de entre 500 milhões e 550 milhões de anos, é o conhecido como cérebro reptiliano.
que vem do réptil mesmo, do bicho. É o cérebro que está mais perto do nosso bulbo, que está perto da nossa medula, que está conectado mais diretamente aos nossos sistemas de sobrevivência. Ele é um cérebro que está preocupado se você está batendo o coração, piscando o olho e se você não está em perigo. Ele é um cérebro de todos, ele é o mais egoísta. Ele é conhecido como cérebro egoísta. Ele só pensa em si. Como aquele exemplo, né, no avião, quando cai a máscara de oxigênio, você põe a máscara primeiro em você e depois no próximo. É assim que pensa o cérebro reptiliano. O sistema límbico, que seria o segundo cérebro, ele já é um sistema menos egoísta, ele já pensa na vida em sociedade, na vida em grupo, ele já tem conceitos de empatia, os sentimentos mais basais de carinho, afeição, já moram nesse cérebro, é o cérebro tido como talvez o cérebro das emoções, vamos dizer assim. E por último, e mais externo, na camada externa, vem o córtex ou neocórtex, que representa o cérebro mais lógico, o cérebro que pensa muito, que racionaliza, que cria teorias complexas como a do Sexy Canvas, por exemplo. Nosso objetivo aqui é justamente excitar os cérebros mais basais, por exemplo, o reptiliano e principalmente o límbico, que é onde você pode emocionar o seu cliente, tentando hackear e normalmente conseguindo hackear o córtex e o neocórtex que vão estar racionalizando. Vou te dar um exemplo. A pessoa vê um produto na loja que ela fala, meu Deus, eu quero esse produto agora, e já puxa o cartão de crédito. E às vezes o neocórtex fala assim, não, calma, vamos guardar dinheiro, daqui a pouco é inverno, tem que se preocupar com a saúde. Enfim, ele é o cérebro chato, que te limita, que te controla. Nosso trabalho aqui vai ser excitar os cérebros internos e controlar o cérebro chato para que ele não iniba nenhuma venda. A mamãe não vai mais sair com você, você quer tudo. Uma forma muito boa de entender a cabeça do ser humano de hoje em dia é ir lá para trás conhecer os hominídeos, os nossos primos mais antigos. O primeiro hominídeo que se tem conhecimento data de 8 milhões de anos atrás, para vocês terem uma ideia. Mas vamos falar de hominídeos mais recentes. Vamos falar, por exemplo, do Neandertal. O Neandertal, que a gente vê em filme, né, aquela figura com aquela roupa feita de pele, de bicho, basicamente era um bicho. Eles viviam em grupos de indivíduos que, sim, já tinham alguma organização e algum respeito, mas nada comparado ao que a gente tem hoje em dia. Basicamente, o dia a dia deles era procurar comida e garantir a sobrevivência. Ou seja, para eles, o cérebro reptiliano e um pouquinho do cérebro límbico eram usados. O córtex e neocórtex, que é aquele mais pensante, raramente era usado. Então eles saíam correndo atrás de mamute para matar, eles ficavam procurando raízes e gramas e tipos de frutas para comer. E quando acabava a comida nesse local, eles tinham que se mudar. Eram os famosos nômades, que nem tem os nômades digitais de hoje em dia. Então esse tipo de sociedade, que na época era muito desorganizada, tinha que ficar se movendo de região para região, não estabelecia raízes. Então, se acabava a comida de um e ele era mais forte que o outro, ele ia lá e matava o sujeito. Ou então, eu brinco nas minhas palestras, eu falo que o primeiro aplicativo dessa época foi criado, era o Neandertinder, que se o sujeito quisesse, olhasse uma Neandertal bonitinha e quisesse transar com ela, ele dava com um pau na cabeça dela, ela desmaiava e ele estuprava mesmo. Era uma época que eu acho que a gente não gostaria de estar vivendo agora, mas era assim que funcionava nesse período. Acontece que passados os tempos, passados milhares de anos, surgiu as primeiras tecnologias de agricultura e pecuária. E foi nesse momento a grande transformação da sociedade, porque o humano, na época, né, o hominídeo humano, quer dizer, na época da agricultura e pecuária já era o humano, já éramos nós, conseguiram se assentar, parar num lugar por mais de 4, 5, 10 anos ou para sempre. Porque se tinha comida acontecendo na agricultura e na pecuária, não tinham mais por que eles ficarem em movimento. Normalmente eles se assentavam perto de regiões com água e estava tudo certo. Qual foi o problema? Uma época anterior, eles eram nômades e ficavam matando e fazendo todas aquelas porcarias, vamos dizer assim, ilegais, já que não tinha lei na época. E quando eles se assentam, mudou todo o software social. Eles tinham que se organizar. Não dava mais para você chegar e capinar a terra num dia e de noite matar o seu vizinho, porque a sociedade nessa época se organizou e não tinha mais espaço para essa barbárie que era o Neandertal. E foi a grande mudança que aconteceu na cabeça do humano a partir de então. O fato é que essa mudança suprimiu em muito o lado animal, o lado Neandertal do homem, que antigamente era muito mais conectado aos seus desejos mais íntimos e mais basais e mais de bicho, e passou a ser um humano muito mais para funcionar numa sociedade ordeira do que um humano que pensava só em si. Olha, mas antes que você critique o Neandertal e ache ele muito ogro, muito estuprador e muito louco, entenda o seguinte: todo ser vivo tem por trás da sua programação, do que faz ele na essência, uma coisa chamada DNA, que você já ouviu falar muito bem. O DNA contém todas as linhas de código e programação que vão definir um indivíduo. Detalhe, ele não é só para animais. A cebola também tem DNA. O fato é que no Neandertal e no homem de hoje em dia, em você que está aí assistindo o curso, o DNA tem como sua primeira linha de código, e a mais importante, um único comando, que é transe, procrie. É isso mesmo.
Uma hora de maior energia elétrica no cérebro humano você deve conhecer bem, é o orgasmo. Nessa hora, todos os 5 sentidos chegam ao seu limite máximo e você fica completamente enlouquecido. Bom, se você não sabe do que eu estou falando, aproveita e dá um pause nesse vídeo e vai dar uma transada. Vai ser bom para você. Ninguém sabe quem programou o DNA, se foi um marciano que pousou aqui na Terra há 50 milhões de anos, ou se foi Deus, ou se foi alguma entidade alienígena, a gente não conhece. O fato que a primeira linha de código, eu repito, é transe, multiplique-se. Tanto que alguns livros religiosos falam sobre isso. Crescei-vos e multiplicai-vos, que você tenha gerações de filhos tão numerosos quanto as estrelas do céu. Pois é, a essência do ser humano é essa, é safada e é de transar. Mas não pensa você que foi só o ser humano fazer agricultura e pecuária e morar juntinho que fez ele ficar bom da noite pro dia, parou de matar, estuprar e roubar. Não foi isso não. Na verdade, o que gerou isso foram forças externas que foram criadas por essa organização social, principalmente os governos e a religião. E nessa época, o mais importante era a religião. A religião veio dominando tudo. Não importa qual religião, não estou atacando a sua religião especificamente, mas ela veio controlando desde o que você podia pensar, como você podia agir, o que era punido com morte ou até com cortar a mão, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. A religião passou a controlar os impostos, as finanças, a religião veio com tudo. E quando ela não estava dominando tudo, como por exemplo na época da monarquia, a religião estava do lado do rei, dando legitimidade ao governo do rei, porque eles representavam Deus. E o conceito da criação de Deus e outras entidades divinas foi o principal modelo de controle da sociedade louca. Porque a pessoa que antes pensava no banheiro, vou comer a mulher do vizinho, ela passou a parar de pensar nisso, porque essa entidade chegava no nível de ler o pensamento das pessoas. Foda esses vídeos, né? Pois é, a religião foi importante na história do homem, mas ela acabou passando um pouquinho dos limites. Sobre essa forma de controlar a cabeça do homem que a gente quer estudar e outros métodos que a gente vai falar na próxima aula. Te vejo lá.